Bem-vindos ao canal Luz Sextos. Eu sou a Bia Rodrigues e vou conversar com vocês hoje sobre a entrada, o retorno de Júpiter ao signo de Peixes. E esse retorno vai ser na casa 7, às 2h10 da madrugada, no dia 28/10. Bom, mas antes da gente entrar nesse assunto, dessa volta, desse retorno de Júpiter ao signo de Peixes, vou responder uma pergunta, que as pessoas normalmente fazem, e de saber o porquê, do nome Luz Sextos. Luz Sextos vem da sexta luz de sabedoria, remete à carta número 6, o arcano maior número 6, os amantes. Muitas pessoas têm a carta número 6 como o amor, a união, mas, gente, os arcanos falam muito mais do que somente das coisas terrestres, do que acontece na nossa vida no dia a dia. A carta número 6 refere-se ao Éden, o dentro do Éden e o fora do Éden. São as escolhas que nós fazemos para entrar nesse mundo maravilhoso que existe no Éden, e isso dentro da Cabalá, Muita gente tem que fazer essas escolhas. As escolhas boas e as escolhas ruins que levam para fora do Éden. A espada de Hashem, o anjo protetor que protege as portas do Éden, eles estão lá justamente para que o mal não consiga penetrar nesse lugar, Então a sexta luz traz sabedoria, é uma das lâminas douradas que estão provavelmente no templo de Mênfis, no Egito. Todas essas informações que nós temos hoje, recebemos da Cabalá, do judaísmo, porque apesar deles terem pego dos seus ensinamentos dentro do Egito, é graças a eles que nós temos todos esses conhecimentos, todos esses conhecimentos que nós possuímos hoje, devemos agradecer ao povo hebreu na época, e o povo judeu hoje. Bom, a Sefirá número 6 é a Sefirá Tiferet, que fala do sol, do brilho do sol, da majestade do sol, daquela coisa que tira o mofo, que limpa os caminhos, que mostra a realidade e que tira essas nuvens de falta de decisão, na vida das pessoas. Bom, então, pessoal, Luz Sextos significa tudo isso. As pessoas têm uma dificuldade, porque as cartas do tarô, tanto os arcanos maiores quanto os menores, eles têm muitas definições, e a gente não tem como falar de tudo ao mesmo tempo agora, tá? Então vamos lá. O arcano do dia, agora falando mesmo do dia 28/10, da entrada de Júpiter em Peixes, o arcano do dia é o 8 de espadas, que mostra as situações de dificuldade que muitas pessoas sentem, de sentir aquela impossibilidade de fazer as coisas que quer fazer por medo das consequências, de tomar decisões que são necessárias, de sentir aquela prudência, e às vezes até mesmo o medo de dar aquele passo à frente. É uma força muito grande, mas é uma força que fica paralisada, impossibilidade de ação, indecisão, às vezes uma confusão mental que leva até mesmo à autossabotagem. Então, é um período de crises que começa a ser finalizado. Então a gente vê realmente que essa entrada de Júpiter em Peixe traz essa ligação com a finalização de períodos realmente difíceis e complicados na vida de todos nós, Bom, ele entra na casa 7, que fala de trabalho, relações de compromisso, também casamentos, os relacionamentos sérios verdadeiramente, fala dos inimigos declarados, as competições entre as pessoas, tanto no trabalho como nos relacionamentos afetivos, fala de separações, a busca pela paz, pela harmonia, pelo equilíbrio, mas trazendo as indecisões, que são
constantes na vida das pessoas, né, de tomar decisões importantes, e também a situação de atrair aquilo que você vibra. Eu sempre falo isso, casa 1 e casa 7, elas estão muito ligadas, né? Elas têm essa ligação do eu e do outro. Então, como você é e como você age em relação também ao outro. Então, aquilo que você, da forma como você age na sua vida, são as coisas que você vai atrair, né? São as vibrações que você emana para atrair as coisas, né, na sua vida. Bom, esse Júpiter de casa 7 aí, né, expande mesmo, né, traz essa coisa do desenvolvimento de filosofias, nos relacionamentos, e de também atrair pessoas que têm a mesma configuração que você, né? Enfim, é uma doação de amor, né? É doação mesmo. E a doação verdadeira, ela é feita com amor. Traz realmente também aí uma conotação de muitos interesses, né, ao mesmo tempo na área amorosa, afetiva, né? E traz problemas com casamentos, com uniões, né? Porque traz esse aspecto de separação até mesmo pelas confusões mentais, né? Nós não podemos esquecer que Júpiter é relacionado com Zeus, né? Que tem aquele poder grande de sedução, né? Que vivia seduzindo as mulheres, e quando ele cismava com alguém, enquanto ele não conseguisse aquela mulher, ele não sossegava, ele não tinha paz, né? Enfim, então tem toda essa coisa da espiritualidade, né, num poder maior, mas também de se conseguir aquilo que se deseja, né? É, e de evoluir no sentido de conquistar as coisas que realmente são importantes para a vida. Mas também tem esse outro lado aí que é bastante traiçoeiro, né? Que se fala das traições, aí e levam inclusive ao rompimento, porque não podemos esquecer, né, que o nosso Júpiter aqui está em conjunção com Mercúrio, com o Netuno, né, e que traz essas dificuldades de visualizar as coisas como elas realmente são, né? Então, esses são os cuidados, né? Também com a compaixão, né, e a generosidade que você demonstra e coloca para outras pessoas, porque muita gente gosta de tirar proveito dessas situações. Então, nós temos também aqui, dessa entrada, uma necessidade de desenvolver, né, a disciplina, de não ser impulsivo, ter calma para alcançar as coisas que se deseja, né? Cuidado também para não se deixar influenciar pela opinião dos outros, né? Defenda as suas causas justas, mas cuidado para não acabar defendendo causas injustas, causas alheias, né? Tomar aquela coisa dos outros, né? A situação dos outros como se fosse as suas, se deixar influenciar, né? Cuidado com isso, com a impaciência e também, né, as explosões, né, as situações né, de se deixar dominar pelo gênio ruim, né? Então isso provoca mesmo conflitos, provoca separações, enfim, é muito difícil ver essa situação de uma forma simples, né? Para a vida de cada um existe uma diferenciação, né? Cada um tem Júpiter em um determinado ponto do seu mapa. Então, provavelmente, Júpiter, quando entra aí na casa 7, quando ele volta, né, para Peixes, nessa casa 7, é bom a gente olhar para a nossa casa 7 do nosso mapa, ver o que tem ali, o que a gente precisa agir, né, com equilíbrio, buscando paz e harmonia para conseguir as coisas que deseja, mas também ver aonde está o Júpiter no seu mapa, né, porque também essa conjugação se faz importante, né? Aqui tem as grandes chances de se realizar negócios, novos negócios,
ou de pegar o seu planejamento para um novo negócio e transformar ele numa fonte de renda muito positiva, né? Mas focar, né? O importante é focar, porque não adianta ter aquela coisa da amplitude, né? Que Júpiter traz essa expansão grandiosa, mas precisa ter o foco. Lembrando-se sempre desse cuidadinho aí, né? Dessa conjunção com o Netuno, porque às vezes tira realmente o foco, tira realmente a visão necessária que se precisa ter para se dar aquele primeiro passo, como diz o 8 de espadas, né? Que é o arcano do dia. Então, ter essa compreensão, né, de olhar de forma saudável para as coisas, sem querer atropelar tudo e todos, tá? Isso aí se faz importante para esse momento. Então, dá aquela retificada nos erros, sabe? Pedir desculpas se for necessário para a pessoa que está com você, né, para o seu relacionamento, ou até mesmo para as pessoas do seu trabalho, né? A gente erra, o ser humano erra, não tem jeito, mas a gente tentar consertar é muito positivo, né? Essa é a situação de equilíbrio interno que a gente precisa buscar. Não tem que se ter a vergonha, o medo de colocar determinadas situações do tipo, o que os outros vão pensar de mim, eu tenho sempre que ser superior. Gente, não pense dessa forma. Pense ser um ser humano melhor. E isso ajuda muito a deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, né? Outras coisas também aparecem, né, nesse dia, que é para deixar para trás, né? Aquilo que já não serve mais na vida, né, de vocês, deixar para trás, sabe? Ter flexibilidade para aceitar as coisas, abrir, expandir os seus horizontes, né? Aqui tem uma coisa de sexto sentido, sabe? Muito grande que aparece, né? Júpiter em Peixes fala de espiritualidade. Nós temos Urano na casa 9, né? E uma Lua em Sagitário, que é regida por Júpiter. Então, fala muito também dos domicílios, das casas, né? Da família, dos seus entes queridos, né? Das modificações, das possíveis mudanças de residência ou mudanças na residência, trazendo reformas, né, coisas bonitas, fazendo com que as coisas melhorem. É o senso do otimismo, né? Uma lua em Sagitário, ela traz isso, né? Ela traz esse otimismo e a melhoria, né? As buscas pelas coisas maiores da vida, né? O olhar mais abrangente das coisas, tá? Então a possibilidade aí para o pessoal que está querendo uma mudança de residência, que está querendo realmente mudar a casa, fazer uma obra, então vem um período muito bom para se poder fazer isso agora com essa entrada de Júpiter em Peixes, tá? Agora, essa é a personalidade das pessoas, né? O jeitão das pessoas vai estar assim super sensível, né? O magnetismo vai estar em alta, né? Sensualidade vai estar muito forte. Não vamos esquecer que nós temos aqui uma Vênus, né, em Escorpião, já estamos sobre os raios de sol do signo de Escorpião, né? Então tem muita sensualidade nesse meio de caminho, né? Agora tem que controlar, né, o controle, tem que ter um controle dessa intensidade, né, essa sexualidade, né, e também da coisa das curas, né, a mediunidade, os dons psíquicos. Então tem coisas falando sobre espiritualidade, religiosidade aqui, que podem ter mudanças, crises, podem ter viradas aí de acontecimentos não só judiciais, como também espirituais, né? A coisa das leis, né? A Casa 9 fala do nosso judiciário, né? E nós temos Urano ali. Então, há que se ter um cuidado, né? Há que se ter um cuidado, porque tem mudanças nas questões religiosas, nas questões judiciais. Então, as coisas vão ter aí um senso mais abrupto de acontecimentos, né? Bom, falando do pessoal, né, é superação de dificuldades, né? Como Júpiter entra aqui, né, o terceiro decanato está em Plutão,
e Plutão traz isso, né? Essa coisa toda do poder, de, desse sexto sentido que muitas vezes não deixa, né, que a gente se engane. Então, é dar ouvidos à intuição mesmo, sabe? Conquistar o que se deseja, principalmente em relação a novos namoros, né? Novos relacionamentos afetivos. Parece ser uma fase boa para isso, tá? Para se conhecer as pessoas, porque Plutão em Capricórnio traz aquele senso de pé no chão e de visualização daquilo que você realmente quer, precisa e deseja para a sua vida, tá? Então, é um momento também muito delicado, né? Porque o Júpiter, ele volta ao signo de Peixes já na viradinha do grau, né? 29 graus e 59, né? Do signo de Peixes. Então, essa saída de Áries, né? O 0 grau de Áries, já entrando, né, no signo de Peixes, traz uma situação de fim e de começo, né? O que finalizou, né, dessa situação de Júpiter em Áries? De fazer as coisas acontecerem, de ir atrás, de tomar conta, né, das situações. E agora em Peixes é analisar os sentimentos, né? O que sobrou disso, o que você está sentindo. Então pode ser mesmo, sabe? Muita gente querendo mudanças, né, na sua vida, enjoado desse mais do mesmo, porque a gente não pode esquecer, tá? Que tem aqui essa casa 7, né, falando realmente de eleições, né, gente? Casa 7 também fala de eleições. E, obviamente, dia 28, né, essa entrada de Júpiter, né, já no finalzinho, né, daqui a pouco, um dia, 2 dias, já o dia das eleições. Então, fala dessas eleições, fala de você votar com a sua emoção, né, com o seu pensamento para expansão, para ter harmonia no nosso país, né? Então a gente tem todas essas situações que acontecem não por acaso, né? Nós temos aí nesse final de mês, né, de outubro, muitos acontecimentos no céu, né? E esses acontecimentos planetários, né, essas viradas de retorno de planetas retrógrados, planetas que saem de retrogradação. Não vamos esquecer aí que Marte daqui a pouco vai entrar em retrogradação também. Se não me engano, vai ser no dia depois, dia 29. Marte entra aí na sua retrogradação, acho eu. Deixa eu até dar uma olhada aqui nos meus alfarrábios para não falar besteira para vocês, né? A gente tem que olhar para ver e falar tudo direitinho. Não, Marte entra no dia 31. Marte entra no dia 31, tá vendo? Eu ia falar besteira. Marte entra retrógrado no dia 31, ou seja, é um mês de outubro que foi assim bastante, teve bastante acontecimentos, ainda está tendo, né? A gente vai falar sobre isso. São muitos vídeos um atrás do outro para falar sobre determinados pontos, e que são pontos de atenção e que a gente deve realmente tentar melhorar, né? Quando a gente ouve esses vídeos de astrólogos, numerólogos, falando sobre, tarólogos, falando sobre todas essas possibilidades, os cuidados, e a gente coloca isso na nossa vida, né, as coisas melhoram muito, porque a atenção redobra e a gente deixa de fazer besteiras, a gente toma, às vezes, iniciativas positivas, né, para crescimento da nossa vida. Então, esse aí é o mais importante. Eu espero que vocês tenham um retorno de Júpiter em Peixes de uma forma bastante positiva, bastante tranquila, apesar de Júpiter ainda estar retrógrado, mas só dele voltar para Peixes já dá um acalento, já dá uma tranquilidade, né, na nossa vida, porque a gente sabe que Júpiter é o antigo regente de Peixes na antiguidade. Então nós vamos ter aí uma certa calmaria, principalmente porque termina essa coisa de eleições e a gente talvez consiga ter aí um período ainda um pouco de paz, né? Porque muito ainda está por vir e não parece ser muito agradável, né? Mas vamos aproveitar esse período que a gente vai ter para
crescer, né? É crescer. Vamos crescer, vamos fazer a nossa vida crescer, vamos acreditar que as coisas podem ser melhores na vida da gente, tá bom? Um beijo grande no coração e até o próximo vídeo.